Olá, meu nome é Elaine Cristina do Biscoizando Adoidada. Nessa aula eu vou ensinar vocês a pintarem olhos. Eu uso tinta fosca branca acrílica e o pincel é um 06 redondo. Agora eu estou passando a tinta branca com um pouco de água na parte branca dos olhos. Depois, em volta, eu vou utilizar, quando for terminar o olho, eu vou utilizar um pincel 00 para fazer o contorno. Então, respeitando o risco que eu fiz, né, o desenho que eu fiz, eu vou passando a tinta branca. E respeitando também o contorno da íris. Gente, não esquece de se inscrever no canal, dê o seu like ou o seu dislike. E se tiver algum comentário, alguma dúvida, pergunta que depois eu respondo, viu? Procure não deixar muito grossa essa parte para não ficar feio. Agora eu vou usar o amarelo junto com o ocre para clarear o ocre. E eu vou passar esse ocre dentro da íris toda. Eu não utilizo o branco, não porque eu não gosto, é que eu acho que ele clareia demais e não é essa a minha intenção. Então, neste momento eu dei uma amarelada no ocre. Eu uso o ocre, um marrom terra e um verde, para dar nuances de verde no olho castanho. Agora eu vou pegar esse verde bandeira e vou passar na parte de cima, como eu disse, para dar nuances de verde no olho. Agora o marrom, eu vou fazer o contorno da íris. E vou sombreando, misturando com as cores que eu já havia colocado. Sempre coloco um pouquinho de água e pode ver que eu sempre tô limpando o pincel, porque se eu continuar com o pincel sujo de tinta e descer, a tinta ela vai misturar com as partes que eu não quero, tá vendo? Ó, lavei o pincel, limpei e vou misturando com batidinhas para dar esse sombreamento. Quando eu achar que tá muito claro, eu coloco um pouco mais de tinta escura. E assim eu vou, lavo o pincel, seco o pincel, lava, tira bem a tinta, eu peguei a mais clara. Aí eu vou, tá vendo como eu vou subir e fica mais clarinho? Se eu tivesse com o pincel sujo, ele ia ficar mais escuro. Aí eu misturei com o branco, tá vendo a diferença? Fica bem mais claro. Agora eu vou pegar a tinta preta que infelizmente ficou fora da câmera, mas é a tinta preta fosca também. Peguei o fundo do pincel para fazer a pupila. Aí a pupila você escolhe o tamanho. Depois que estiver seco, a gente vai pegar a tinta. Lembra que eu falei do pincel? Esse é um pincel 00. Eu vou fazer o contorno da íris. É lógico, gente, que se a pessoa não tem prática, é treino.
treina numa folha de papel, ou pega pedaço de biscuit, abre o biscuit e desenha bolinhas e vai treinando, porque é o treino que você acaba se aprimorando. Agora eu vou fazer o contorno do olhinho. Me desculpa, eu fico saindo da tela. É que às vezes eu fico tão concentrada no que eu tô fazendo, mas eu sempre trago pra frente pra vocês olharem. Pronto. Aí, tá vendo o que eu fiz? Eu dei uma errada legal aí. Eu peguei o pincel, limpei, coloquei água, aí eu vou dissolvendo a tinta, seco, limpo. Agora eu tiro a água, seco, até sair toda a tinta que eu tinha colocado. Que eu não gostei dessa pontinha que eu fiz, que ficou feia. Ficou diferente do outro olhinho. Viu como é fácil corrigir? Só que você tem que fazer isso na hora que você tá pintando, porque depois de seco já fica mais difícil. Agora eu vou fazer a sobrancelha. Eu viro de ponta cabeça. Eu misturei um marrom escuro com aquele ocre e água, para ele ficar bem aguadinho. E vou fazendo os risquinhos da sobrancelha, procurando fazer parecida com a do outro lado. Assim como a gente, um lado nunca vai ficar igual ao outro, a não ser que você treine bastante, mas muito mesmo. Mas tem que ficar o mais parecido possível. E lembrando que se por acaso não ficar, eu com certeza vou arrumar depois. Agora, tá vendo como ficou diferente a sobrancelha? Eu tô ajeitando do outro lado, tô ajeitando desse lado, até ficar parecido. A gente faz um designer de sobrancelha. Agora eu peguei no fundo do pincel o branco para dar o brilho. E depois disso pronto e seco, eu passei esmalte transparente para dar um brilho no olhinho. Você também pode usar. Eu peguei uma marquinha para marcar o menorzinho também. Para um outro tipo de olhinho que nós vamos fazer. Peguei bolinha de 2 gramas de biscuit branco. Fiz uma bolinha e prendi num palito de dente. Agora, para fazer a íris, eu peguei o boleador, o corta-bolinhas, de 2 centímetros. Coloquei a tinta preta e carimbei. Fica mais fácil para você identificar o contorno da íris. Agora, para fazer a pintura, esse eu vou fazer azul. Eu peguei o azul claro, o azul turquesa e ali, o mais escuro é o violeta. E o branco. Da mesma forma que eu fiz o outro olhinho, agora eu pego o azul mais escuro. E depois o violeta. Lembrando que essa parte que eu passei o violeta é a parte que vai ficar pra cima do meu olho. A parte azul clara vai ficar embaixo. Porque o olho, ele tem a pálpebra e a parte de cima, geralmente, a gente deixa mais escura mesmo. É por causa do efeito.
Eu vou misturando as 3 cores e aquilo que eu falei, sempre limpando o pincel, secando, para fazer essa misturinha. Agora eu vou fazer a pupila. Também ou com fundo do pincel, com marcador de bolinha. E eu vou marcar os brilhos nesse olhinho já. Depois de fazer esses 2 brilhinhos, eu vou deixar secar bem antes de passar o verniz. Eu também fiz 2 bolinhas de massa preta, pode ser azul, pode ser verde, pode ser vermelha, a cor que você quiser, e prende no palito. E vou passar na laca chinesa, ela dá um brilho muito interessante na peça. Nos olhos principalmente, você pode substituir miçanga. É bem legal. Aí você pega e dá 3 banhos ou mais banhos. A única coisa, gente, que não usa é spray fosco depois que você terminar a sua peça, que senão tira o brilho do olhinho. Esse daí é um olho que já tinha dado banho dessa laca. E eu ainda vou dar mais 2, aí depois eu coloco para secar em cima de um EVA preso num isopor, porque ele derrete o isopor.